Voltamos ao último bloco da nossa entrevista sobre arborização urbana, conversando com Radagast Verfrutti, que é agrônomo, mestre em ciências florestais e também doutorando no assunto. Doutor Radagast, falávamos na questão das nativas e das exóticas, né? Houve uma demonização muito grande das árvores exóticas por conta do abandono, eu diria aí, da falta de um estudo mais apropriado das espécies nativas, né? Porque nós somos um país, nós estamos aqui no bioma da Mata Atlântica, que tem uma diversidade de árvores, a maior do mundo, né? Segundo estudos da professora Luciana Dias, né? E por que não vamos usar as nativas, né? Temos que trabalhar, nós temos árvores lindas. A Mata Atlântica mesmo, nós temos plantas excepcionais. A cássia grande é uma cássia que pouca gente conhece, a maior cássia existente no Brasil é nossa, é da Mata Atlântica, ela é linda, é uma planta maravilhosa. Claro que você não pode plantar numa rua estreita, porque ela é uma árvore de porte, mas é uma árvore nossa. Nós temos a Samânia tubulosa, uma árvore maravilhosa também, que pouca gente conhece. Aqui em Vitória nós temos na Praça dos Desejos, na Praça do Namorado, são árvores lindas. Também de Mata Atlântica, o pau-ferro, a cibipiruna, eu estou falando os nomes comuns porque é mais fácil de localizar. O pau-brasil já é uma árvore mais lenta, mas é nossa também, vamos trabalhar com uma certa restrição, porque ela é muito lenta. Falta pesquisa, né? Falta pesquisa, falta estudo, vamos trabalhar. Tem uma série de outras, temos algumas frutíferas que eu não recomendo na arborização de rua, para evitar problemas, uma pedra do menino, um carro atingido e tudo mais. Mas por que não trabalhar nos parques, nos bosques, em adensamento? Tem tanta frutífera, as mirtáceas, nós temos uma quantidade de jabuticabas, de araçás, de goiabas nossas, que estão aqui. A laranja já é um pouco mais complicado. É exótica, né? Ela é exótica. Mas o que eu estou falando, em áreas de reserva, em áreas de colégios mesmo. Sim. Todo colégio tem uma área que está sempre um matagal sujeito à invasão, sujeito a fogo, sujeito a todo. Pode ter certeza que a grande maioria tem. Vamos encher, vamos fazer um pomar ali atrás, bota os estudantes para trabalhar. Vamos trabalhar com os resíduos da própria merenda escolar, que sempre se joga fora um monte de coisa que poderia estar sendo enterrado ali. Já que eu toquei em resíduo, deixa eu tocar num ponto muito importante. A cidade de Recife hoje, toda a poda, todo o planejamento da arborização, tudo é triturado, é podado, é adicionado um calcário para evitar uma acidificação do terreno, e esse material é recolocado nos jardins, nas árvores, nas plantas de pequeno porte e tudo mais. Então é um material que não é um problema. É um reciclado, né? Reciclado. Na cidade da Flórida mesmo, ali Miami, eu vi isso também. O Rio de Janeiro hoje está começando a trabalhar com sucesso. Houve uma polêmica danada que só se podia trabalhar com o esgoto sanitário, bem tratado, bem corrigido, só se podia trabalhar em recomposição de restauração de área degradada. Hoje a cidade do Rio de Janeiro já está conseguindo trabalhar em áreas de jardim. Áreas maiores, onde não existe o acesso direto de crianças e tudo mais, porque é uma coisa em teste ainda, é uma coisa em estudo, mas não tem problema. Nós temos resíduo estocado aqui nas usinas de Vitória, da Cesan, que o povo tem medo, não sabe como aplicar, como fazer. Vamos pesquisar, vamos trabalhar em cima disso, vamos utilizar esse material. É de alto... Se fizer uma análise, ele tem altos elementos que custam. Qualquer adubo que você usa tem um custo. Vamos falar sobre um outro assunto, que é a produção de mudas, né? Um assunto que você conhece muito bem, já teve o viveiro de referência aqui em Vitória, no estado. Hoje, o maior centro de produção de mudas é a Vale do Rio Doce, né? Aquela floresta lá da Vale, né? O maior centro porque os particulares foram diminuindo em função de uma falta de... Fala-se muito e faz pouco. Então falta uma divulgação, falta um trabalho maior sobre isso. Eu sempre produzi muda. Produzir para mim é muito fácil, agora a comercialização, a colocação dela aonde ela deve estar, sempre foi problemática. Meu pai já abriu o viveiro em 1946, ele também era engenheiro agrônomo,
Eu nasci dentro desse viveiro, fui criado sempre produzindo muda, praticamente parei minhas atividades em 2009 de produção. Mas estou restabelecendo minha documentação e, se Deus quiser, eu volto, porque não pode parar por aí, não. A produção de mudas, eu sempre gostei, quando eu falo em produção de mudas, de todas as áreas. Ornamental, florestal, frutíferas, medicinais, condimentares, aromáticas, qualquer que seja uma árvore é bem-vinda. O senhor colocou um ponto que é muito importante, se fala muito em recuperação ambiental e plantio de árvores, mas ainda a prática ainda é muito restrita, até mesmo nos órgãos públicos, né? As prefeituras, Estado, o governo federal. E quando se vê grandes programas de reflorestamento, eles praticamente ficam no papel, né? Porque na prática ainda o nível de recuperação florestal do Estado do Espírito Santo é muito pequeno, né? A não ser aquele processo de recuperação natural por abandono de áreas, até por mudança de tipo de cultura, né? Como nós vimos lá em Santa Maria de Jetibá, que aumentou a área florestal por conta do aumento da oleicultura, que tem produção em espaços mais restritos. Certo. O que existe é o seguinte, quando se fala em recuperação de uma área degradada ou descaracterizada, ou restauração de uma área, vários termos são utilizados, mas o objetivo é quase sempre o mesmo, o produtor, o dono da propriedade tem muito medo. Eu vou plantar, eu vou perder uma área. Ali pode ser a reserva legal, pode ser uma APP. É um problema até da legislação. Da legislação, que é complexa, você sabe disso, que isso é complicado. Mas eles têm medo, então por que nós não vamos abrir, vamos falar? Porque ele pode utilizar daquilo, ele não pode fazer corte raso, mas ele pode plantar frutífera, ele pode plantar uma série de plantas que vão trazer benefícios. Já toquei sobre isso em outras oportunidades. Produção de óleo copaíba, produção de jatobá, produção de farinhas com várias sementes, produção de palmitos, tudo mais, pode ser utilizado nessas áreas que você fez. Às vezes o produtor mantém uma área improdutiva, de pastagem improdutiva, né? Com receio de que aquela área possa ser perdida no momento que ele permitir a recuperação das nativas. Com medo. Eu já vi muito amigos meus, pessoal de cultura, não é qualquer um não. O pessoal fala, Deus me livre, saiu uma plantinha, atingiu 20 centímetros, 30 centímetros, eu mando cortar tudo. Porque ali pode virar uma reserva e eu perder um pedaço da minha propriedade. A cultura é criada até pela própria legislação. A legislação ajudou a criar isso. Agora, tudo que você fizer, você vai fazer uma restauração, fazer uma coisa, procura um órgão ambiental competente, ou mesmo uma empresa, faça um projeto, faça de utilização desse material. Anos depois vai ser aprovado. Né? Uma hora vai ser, mas veja só, ele pelo menos está garantindo de que ele deu entrada em alguma coisa e que aquilo ele fez e aquilo é dele. Sim. Ele não vai perder aquela área em hipótese alguma. Ele vai ter algumas restrições que ele vai sair ganhando com isso. Ele pode ser um produtor de água daqui a um tempo, ele pode estar numa área de proteção e trazer outros bens para aquela região. Hoje está se falando muito em projeto Águas Pastoris, e é o futuro do Brasil. Você pega uma área degradada de uma pastagem que já não produz nada, você tem ali 3, 4 hectares para uma cabeça de animal. Você acaba com isso, você faz um projeto Águas Pastoris, você tem madeira, você tem o animal, você tem a sensação de lazer maravilhosa. Você ainda pode entrar com produção de abelha, tirando mel, isso aqui, de frutíferas, de geleias, ainda montar uma pousada, ainda utilizar as quedas d'água que com certeza vão aumentar. E você vai ter uma área de lazer, vai ter uma pousada, vai ter seja o que for. Então é só benefício. Se Deus quiser, esses projetos vão à frente e estão indo. Toda Minas Gerais, principalmente o sul de Minas, região da Mantiqueira e outras regiões, estão sendo levadas muito a sério. E o Espírito Santo chega lá. Doutor Radagaz, muito obrigado pela sua presença aqui. A pena que o nosso tempo chegou no final. Eu que agradeço. É uma oportunidade muito boa de poder explanar aquilo que a gente às vezes não tem oportunidade de estar falando. Muito obrigado.